Oi, tudo bom, Curicas? Conforme eu prometi, eu fazer a correção dessa atividade, desse exercício, né, que nós começamos na aula, e hoje na aula do dia 8/4, eu falei que eu ia montar, né, a correção para vocês. Então aqui é o exemplo: a pobre senhora tropeçou na calçada desnivelada e caiu, onde nós temos o sujeito, a pobre senhora, né? O sujeito só tem um núcleo, eu já expliquei isso para vocês, que é senhora, né? Tropeçou na calçada desnivelada e caiu, esse é o predicado, e o núcleo desse predicado aqui é um predicado verbal, né? Aqui nós corrigimos na sala. A Adélia não consegue entender seu pai. Quem não consegue entender seu pai? Adélia. Então, a Adélia aqui é o sujeito. Ele pede para sublinhar, né, o sujeito e colocar entre colchetes o predicado. Já fiz errado aqui. Sujeito não consegue entender seu pai. Quanto mais jovens, eles eram muito inocentes. Aqui, lembram que eu falei sobre a vírgula que ela vai, né, fazer com que esse complemento seja antecipado. Então, eles eram muito inocentes quando mais jovens. Quem eram muito inocentes quando mais jovens? Eles, né? Então, eu tenho aqui o meu sujeito, e isso tudo aqui, ó, eram muito inocentes quando mais jovens, é o meu predicado. As crianças e os jovens se abrigaram na tempestade, né? Quem se abrigou na tempestade? As crianças e os jovens. Então, eu tenho aqui um sujeito composto, né? Se abrigaram da tempestade, o meu predicado. Ela aceitou a notícia do modo heróico. Quem aceitou as notícias de modo heróico? Ela. Então, ela é o meu sujeito, aceitou as notícias de modo heróico, o meu predicado. Sem perceber, o homem conseguiu chegar mais longe do que pretendia. Mais uma vez, eu tenho um emprego da vírgula antecipando aqui, né, um complemento. Então, a oração, ela não está na ordem direta. Lembra que eu ensinei? A oração na ordem direta, eu tenho o sujeito, mais o verbo, mais o complemento, né? É isso que eu tenho que ter. Neste caso aqui, eu não estou tendo isso. O homem conseguiu chegar mais longe do que pretendia, sem perceber. Quem conseguiu chegar mais longe do que pretendia? O homem. Então, esse aqui é o meu sujeito. E todo o resto que se diz dele é o predicado. Samuel teve pesadelos durante a noite. Quem teve pesadelos durante a noite? Samuel. Então, teve pesadelos durante a noite é o meu predicado. Sempre faço pergunta ao verbo, né? Ana prometeu nunca mais pegar sapatos emprestados com a irmã. Quem prometeu nunca mais pegar sapatos emprestados com a irmã? Ana. Então, Ana é o meu sujeito e o que se diz da Ana é o meu predicado. Eu sempre vou fazer pergunta ao verbo, tá? O livro, olha aqui, ó, duas vírgulas. Então, eu tenho aqui, né, um termo intercalado. Se eu quiser tirar, não vai perder nada. Aqui, ó, o livro repousava esquecido na estante. Tá vendo? Então, quem repousava esquecido na estante? Já desgastado, né? O livro. Então, o livro já desgastado repousava esquecido na estante. Então, aqui eu tenho uma situação que é interessante na língua portuguesa. Alguns gramáticos vão alegar que você vai colocar isso tudinho aqui como sujeito. Outros não vão aceitar, porque aqui é uma intercalação, né? Repousava, esquecido na estante, seria o meu predicado, né? Se você marcar somente o livro, né, e já desgastado, repousava, esquecido na estante, o predicado, não estaria errado, né? Mas eu vou considerar assim. Alessandro e Vera continuaram o trabalho feito pela colega Letícia. Quem, né? Quem? Aqui, ó. Continuaram o trabalho feito pela colega Letícia. Quem? Alessandro e Vera.
sujeito composto. Tem 2 núcleos aqui, ó. 2 núcleos. Meu sujeito é composto. No meio da madrugada, outra vírgula, complemento antecipado. A ordem não está direta. A ordem aqui é indireta. Os hóspedes vindos do país asiático conseguiram chegar ao hotel no meio da madrugada, né? Então, os hóspedes, os hóspedes, né? Aqui é o meu sujeito e o restante é o meu predicado. Vocês têm que sempre perceber essa coisa da vírgula. A vírgula, ela, né, a utilização e emprego da vírgula é bem interessante nesse exercício aqui. Foi proposital fazer com que vocês prestassem atenção aí na utilização da vírgula, tá? Aqui é simples, né? É você criar um predicado daquilo falando de alguma coisa. Aqui eu fiz, né, a antecipação. Meu primo Abelardo é professor de educação física, por exemplo. É professor de física. Pronto. Eu estou dizendo do meu primo Abelardo. Alice e seu irmão são parecidos. São parecidos. Quem são parecidos? Alice e seu irmão. Os religiosos cantam louvores. Pronto. Quem é que canta louvor? O religioso. Aí, no caso, quem canta? Você sempre lembrar que vocês precisam fazer a concordância, né, do verbo, tá? Você tem elementos compostos aqui. As mesas e cadeiras estão, vamos colocar aqui assim, ó, estão organizadas. Eu acho que essa mesa aqui, digitalizadora, ela tem preguiça de manhã. Estão organizadas, né? Olha uma antecipação aqui. Todas essas de cima estão tudo na ordem direta, né? A partir de agora eu tenho uma ordem indireta, né? No Brasil, vamos botar assim, ó. No Brasil, os temerosos homens serão julgados. Pronto, vamos botar assim, ó. Julgados. Vai entender essa mesa. Antecipei, né, o meu complemento, ó. Os temerosos homens serão julgados no Brasil, né? Em São Pedro da Aldeia, vírgula, os escoteiros, né, fazem caminhadas, pronto. Em São Pedro da Aldeia, os escoteiros fazem caminhada. Os escoteiros fazem caminhada em São Pedro da Aldeia. Eu tenho aqui a antecipação de sujeito. Para cada predicado, cria um sujeito. Legal. No fundo do rio, conseguiram encontrar mais espécies raras. No fundo do rio, os pesquisadores, os cientistas, né? Os pesquisadores conseguiram encontrar mais espécimes raras. Vocês não podem esquecer que eu tenho que fazer, ó, a concordância, né, de número. Eu não posso dizer no fundo do rio o pesquisador conseguiram, né? Estaria errado. Escreveram com atenção a produção de texto. Quem? Os alunos.
Mais uma vez, ó. Plural, plural, tá no plural, né? No Tahiti há muitos anos. Eles já faziam tatuagem, né? Concordância de número. Ó, eles. Parece estar mais cansado do que o habitual. Ana. Pronto. Ana Clara. Parece estar mais cansada do que o habitual. Numa praia distante, os marujos conseguiram desembarcar sem problema. Olha, gente, mais uma vez chamando atenção para o plural, concordância, tá? Os marujos conseguiram desembarcar sem problema numa praia distante. Você tem, né, antecipação. Preocupado com a sua forma física, né? Marcos foi pedir conselhos ao médico. Perfeito. Sentiu um desespero que não conseguia explicar. Pedro sentiu um desespero que não conseguia explicar. A mesa pode ficar mais organizada. Olha aqui, ó. Você tem que lembrar da concordância, né? A gaiola. A gaiola não deve, em hipótese alguma, ser deixada no chão. Olha, é deixada. Então, eu tenho que ter aqui feminino. Após a abertura, os visitantes ficaram emocionados por poder entrar no túmulo do faraó. Olha, eu tenho aqui concordância de número e tenho concordância de gênero. Aqui, ó, os. Né? Não poderia botar as visitantes, as mulheres, né? E assim vai. Essas são as observações e aquilo que eu fiquei de mandar gravar e passar para vocês, tá bom? Um beijo grande, não devo mais nada. Até a próxima.